Boa tarde a todos. Estamos chegando mais uma vez, neste dia 17 de abril de 2020, para mais um momento de reflexões, mais um momento de estudo, de meditação acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a Deus, em especial pela vida. Muito obrigado a Jesus por mais este momento que nos concede, por ter nos concedido a oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos e, em especial, por ter nos deixado estes belíssimos ensinamentos para refletirmos acerca do verdadeiro sentido da vida. E aqui nos encontramos, agradecendo também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado. Agradecemos a todos os companheiros que nos acompanham constantemente nas nossas reflexões, seja de forma presencial, aqui ao vivo, ou que depois buscam acesso ao material gravado para estudarem junto conosco. E lembrando que não nos encontramos aqui dando aula para vocês. Estamos aqui em aprendizado. Estamos aqui fazendo esta reflexão para o nosso próprio aprendizado. E como fizemos hoje pela manhã e estamos fazendo nos últimos dias, lembrando trechos do livro Os Mensageiros, trouxemos para esta tarde, antes de adentrarmos ao nosso estudo do livro Agenda Cristã, trouxemos aqui sobre a prece, do capítulo 25 do livro Os Mensageiros, que tem como título Efeitos da Oração. Quais são os efeitos da oração em nossa vida? Quando oramos de forma correta, quando realmente fazemos esta ligação com o plano superior. Então, André Luiz nos chama a atenção aqui num registro belíssimo em relação a esses efeitos da prece, nos dizendo o seguinte, que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Então aqui ele nos chama a atenção que na verdade nós não temos noção. Nós que aqui nos encontramos no corpo físico, a maioria de nós não temos noção, não imaginamos a importância da prece na nossa vida. E é por isso que em diversas mensagens que têm chegado até nós nesses últimos dias, em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, nesses últimos meses, em relação ao isolamento social, em relação à questão da pandemia causada pelo coronavírus. Então, a espiritualidade amiga constantemente nos chama a atenção para a necessidade de orarmos, a necessidade de estarmos sempre buscando o equilíbrio ou reequilíbrio das nossas energias para que possamos assim auxiliá-los. Então aqui André Luiz nos fala exatamente sobre isto, sobre o efeito da oração em nossa vida. Então ele diz na sequência que não há prece sem resposta. Não existe uma prece que fique sem resposta. Só porque, dependendo do que pedimos através da prece, a resposta virá quando estivermos preparados para isto. E conforme diz o Espírito Miramês, existem preces que nós fazemos, pedidos que nós fazemos, que são tão complicados de serem atendidos, que a resposta vai vir, mas pode demorar até alguns séculos. E é lógico que em muitas situações também fazemos pedidos nos nossos petitórios, digamos assim, intermináveis. Nós fazemos pedidos de coisas que nós julgamos que necessitamos. A resposta virá exatamente de acordo com aquilo que nós precisamos. Aí, em muitas situações, nós achamos que não fomos atendidos, que Deus não ouviu as nossas preces. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Porque, na verdade, Deus não ouve verdadeiramente as nossas preces. Deus sente as nossas preces e nos responde. Só que nos responde não de acordo com o que pedimos,
mas de acordo com o que nós necessitamos realmente. Então ele acrescenta ainda, após ele dizer que nenhuma prece fica sem resposta, que a oração ela é filha do amor e não é apenas súplica. A oração não pode ser, de forma alguma, simplesmente aquela súplica. E a oração, neste caso, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então aqui ele nos fala, nos dá uma receita que a prece ela tem que ser realmente uma comunhão entre a criatura e o Criador. E ainda diz que acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Aqui ele nos chama atenção para algo muito interessante, muito importante na nossa vida e que, via de regra, nós nem prestamos atenção. Via de regra, quando nós falamos, quando nós comentamos em relação à questão da prece, nós imaginamos que a prece ela é sempre para o bem, que a prece ela é sempre benéfica. Mas aqui ele nos chama a atenção que quando mentalizamos coisas ruins, quando vibramos coisas ruins contra as outras pessoas, quando odiamos, quando guardamos rancor contra outras pessoas, isso também é uma prece, é uma vibração, é uma energia maléfica que estamos emitindo em direção a outra pessoa. E da mesma forma que as boas vibrações, através das preces verdadeiras para o bem, conta com os companheiros que irão nos auxiliar no bem e para o atendimento daquela prece, quando vibramos negativamente, também essas vibrações negativas, conforme ele nos diz aqui, conta com um potencial enorme de influenciação, porque como existem aqueles que trabalham para o bem, existem aqueles ignorantes, assim como nós, que estamos vibrando negativamente, que irão fazer de tudo para nos auxiliar no atendimento das nossas rogativas maléficas, e é lógico, para isto, e uma vez acontecendo isto, nós ficarmos vinculados a eles. E aí ele encerra dizendo sobre a prece, de que forma vêm as respostas de Deus em relação às preces que fazemos. Ele diz que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Então, à medida que for intensificando as nossas condições para recebermos as respostas, elas irão vindo de uma forma mais direta, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então aqui André Luiz deixa claro que as respostas das nossas preces não vêm diretamente de Deus, vêm através daquelas criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que já alcançou ou que já alcançaram aquela condição de luz suficiente, aquele mérito suficiente, aquela confiança suficiente para auxiliar em nome de Deus, já que Deus nos colocou aqui juntos, encarnados e desencarnados, para um auxiliar o outro. E é lógico, cada um auxiliando o outro está agindo em nome de Deus, criatura ajudando criatura em nome do Criador. E aí chegamos para o nosso estudo do livro Agenda Cristã, com esta breve fala em relação à questão da prece, que possamos realmente vibrar boas energias, construir boas energias através dos nossos bons pensamentos, para que estas vibrações positivas possam estar constantemente sendo emanadas através dos nossos pensamentos, auxiliando assim a nós e todos aqueles que se encontram à nossa volta, que possamos ser verdadeiros fornecedores de matéria-prima na condição de boas vibrações para o plano espiritual que tanto precisa neste momento, assim como nós, dessas matérias-primas de qualidade. Então aqui André Luiz
chegando aqui no capítulo 17 do livro Agenda Cristã, nos diz o seguinte, onde é lógico, o título desse capítulo diz em verdade. Então ele colocou esse título que casa perfeitamente com o assunto de cada frase. Em verdade, o santo não condena o pecador. Então aqui ele diz que o santo, aquela pessoa que realmente já alcançou a condição evolutiva de transformação verdadeira no bem e para o bem, ele não condena o pecador, porque ele sabe. Ele não condena porque ele sabe, porque ele já fez esse caminho, ele já fez todo esse trajeto até chegar e para chegar naquela condição que nós o reconhecemos como um santo. Então ele sabe o quão é difícil essa trajetória. E aí ele diz que uma vez ele não condenando, ele ampara sem presunção. E na outra frase ele diz: o sábio não critica o ignorante. Então aquele que já alcançou aquela condição de sabedoria, ele não critica o ignorante porque também ele já fez essa trajetória. Ele já passou por aquela condição de ignorância e sabe também que é difícil estar naquela condição de ignorância. Então, ao invés de criticar, ele esclarece fraternalmente. Então, que possamos nos encaixar nesta condição, mesmo ainda não tendo alcançado essa condição de sábio, mas que possamos ir nos esforçando para não criticarmos os outros devido à sua ignorância, mas irmos auxiliando fraternalmente, consequentemente, ampliando a nossa condição de sabedoria. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Aí ele acrescenta, ao invés disto, ele aclara-lhe a senda. Então aquele, da mesma forma, daquele que já alcançou a condição de santo, aquele que já alcançou a condição de sabedoria, este que alcançou a condição de iluminado, de iluminação espiritual, que já anda com a luz própria, ele, ao invés de criticar aquele que está andando em trevas, ele vai emprestar um pouco da sua luz para que aquele que ainda está em trevas não caia nos buracos. Que ele possa, aquele que está em trevas, andar com a luminosidade daquele que já alcançou essa luminosidade e siga adiante construindo o seu próprio candeeiro. E aí na sequência ele diz que o orientador não acusa o aprendiz tateante, porque a ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Então, enquanto nós estamos nesta condição de ovelhas inseguras, é o momento em que mais nós reclamamos, que mais nós necessitamos do auxílio do bom pastor, do auxílio de Jesus na nossa vida. E com certeza Jesus, nessa condição de o mais excelente orientador da humanidade, ele não nos acusa, mas estende mão, estende braços, manda, pede para os seus trabalhadores, aqueles que já alcançaram a condição de verdadeiros trabalhadores da sua seara, nos auxiliem. E ainda ele nos diz que o bom não persegue o mal. Então aquele que já alcançou a condição de bondade, ele não persegue aquele que ainda pratica o mal, mas o ajuda a melhorar. Então que possamos também trabalharmos desta forma, não perseguindo aqueles que se encontram numa condição pior do que a nossa, mas ajudando a melhorar-se, ajudando a caminhar um pouco mais para a luz da bondade. E ainda ele diz, o forte não calunia o fraco, auxilia-o a erguer. Então, ao invés de caluniar os outros que estão numa condição de fraqueza, ajudemos ele a verdadeiramente se reerguer para a vida. E aí ele diz na sequência que o humilde não foge ao orgulhoso. Ao invés de fugir do orgulhoso, ele coopera silenciosamente
em favor dele. Então, que possamos também nos esforçar constantemente para alcançarmos essa condição de humildade, assim como Jesus nos fala lá no Sermão do Monte sobre a necessidade de alcançarmos essa condição, porque os humildes herdarão a terra. Ele, é lógico, chegando a essa condição de verdadeiramente cooperar com aqueles companheiros de jornada que ainda se encontram na condição de orgulhosos. O sincero, a pessoa verdadeiramente sincera, a ninguém perturba, mas, ao contrário disto, harmoniza a todos. Nós, via de regra, em muitas situações, nós dizemos que somos sinceros. Falamos o que devemos, achamos que devemos falar no momento que achamos que deve ser falado e, às vezes, em muitas situações, prejudicamos as pessoas com essa nossa sinceridade falsa, mas, na verdade, a gente quer mesmo é espizinhar, quer mesmo é dar uma cutucada na fragilidade da outra criatura, nos seus vícios, não verdadeiramente sendo sincero, mas para prejudicar a outra pessoa. Ao invés disto, que possamos usar esta nossa sinceridade de forma serena, de forma tranquila, de forma calma, de forma amorosa e indulgente, harmonizando para a harmonia de todos. O simples não critica o vaidoso. Ao invés disto, ele socorre sem alarde, sempre que necessário. E ainda ele diz, para encerrar, o cristão não odeia nem fere. Então, neste caso, será que nós já alcançamos esta condição que ele coloca aqui de cristão, que não odeia e nem fere? Porque segue o Cristo servindo ao mundo. Então, que possamos verdadeiramente chegarmos a esta condição de verdadeiros cristãos, não odiando nem ferindo ninguém e trabalhando com Jesus e para Jesus na seara do bem, servindo a todos aqui no mundo. E por último ele diz, de outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós não nos esforçarmos para nos comportarmos desta forma, esses títulos de virtudes que nós achamos que já carregamos são meras capas exteriores que o tempo vai desfazer. E para encerrarmos este estudo desta tarde, já que aqui André Luiz nos lembra sobre esses títulos de virtudes, buscamos no livro dos Espíritos, que amanhã faz aniversário, dia 18 de abril, Virtudes e Vícios, a questão 893. Vejamos o que Kardec questionou os espíritos amigos na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Então Kardec quis que a espiritualidade respondesse, que os espíritos amigos respondessem uma explanação superficial, mas que falassem qual a mais meritória de todas as virtudes. E aí eles respondem desta forma: toda virtude tem seu mérito próprio. E mais adiante eles dizem: mas a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. E mais adiante eles encerram a resposta dizendo: a mais meritória a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então aqui eles nos respondem, resumindo, que a mais meritória de todas as caridades é aquela que é praticada desinteressadamente, daquela forma em que Jesus nos ensinou, que a vossa mão esquerda não saiba o que faça ou que dá a sua mão direita. E mais adiante, na questão 895, também de O Livro dos Espíritos, Kardec, já que ele quis saber sobre as virtudes, ele questionou sobre as imperfeições. Qual o sinal mais característico das imperfeições? E aí eles começam dizendo: o interesse pessoal.
já que a virtude é o desinteresse, a mais meritória de todas as virtudes é o desinteresse, o vício é exatamente o oposto, o interesse pessoal. E no final dessa resposta, eles nos dizem: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Então aqui eles lembram que encontrar aqui na Terra aquela pessoa que age verdadeiramente sem interesse nenhum é coisa raríssima, e nós o enxergamos como sendo um verdadeiro fenômeno, como sendo um santo, quando nós o encontramos aqui na Terra. Que possamos nos esforçar, e é lógico, aquele esforço constante, conforme Jesus nos fala, fazei esforços, que possamos fazer esforços para entrarmos por esta porta estreita chamada transformação, para que possamos verdadeiramente um dia, e que não demore tanto, praticarmos a caridade, esta caridade, a mais meritória de todas, desinteressadamente na nossa vida, e que ela possa ser aquela caridade, além de ser desinteressada, ser uma caridade natural, onde, quando chegarmos a esta condição, não será da nossa parte esforço nenhum praticarmos. Agradeceremos a Deus constantemente todas as oportunidades que forem colocadas no nosso caminho para a prática da caridade. Hoje ainda nós reclamamos. Quando surgem oportunidades da prática da caridade, nós questionamos: mas por que comigo? Por que que esta pessoa bateu na minha porta? Por que não bateu na porta do vizinho? Que possamos verdadeiramente caminharmos para isto. E com certeza todos nós, um dia, caminharemos e chegaremos a esta condição da prática verdadeira da caridade, conforme nós encontramos também em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Muita paz a todos, uma boa tarde. Muito obrigado a esses companheiros que chegaram agora, o Ricardo e a Kênia. Recebam o nosso abraço fraterno e de gratidão pela companhia, e também aqueles que tiverem acesso, e com certeza muitos outros terão acesso a este material de reflexão. Um abraço fraterno e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz a todos nós. Até breve, meus irmãos.